Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra pública em nossa casa. Obrigada, Jailton, pela bela harmonização, pelo carinho, pelo cuidado com a nossa casa. Obrigada. Bom, hoje vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas nós estamos aqui, né? Primeiro vou perguntar, tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Alguém pela primeira vez na casa? Não, né? Sônia está aí pela primeira vez, está certo. Então ainda bem que não tem ninguém pela primeira vez, que já ia achar estranho, né? Tanta gente sentada à mesa, né? Que não é usual, mas daqui a pouco nós vamos falar o porquê. Né? Nós vamos dar aqueles recadinhos iniciais, né? Desligarem os celulares, né? Para que a gente realmente esteja aqui totalmente envolvido com esse clima, envolvido pela espiritualidade amiga. Penso eu que nós já poderíamos dar boa noite de boas-vindas e boa noite de tchau, que todos nós já tínhamos recebido exatamente aquilo que viemos buscar. Mas nós vamos continuar, né? Esta noite é uma noite festiva, né? Por isso que nós estamos aqui reunidos em 4, uma noite festiva. Nós estamos iniciando, né, a comemoração do aniversário da nossa casa. É o mês de aniversário da nossa casa, são 103 anos desta casa de amor e de paz. Não vou me estender mais, só vou fazer o convite para os eventos que terão na nossa casa, né? Nós vamos ter no dia 12, no domingo, deixa eu achar aqui, hoje eu já não vou achar mais nada, né? Nós teremos um almoço fraterno, comemoração no dia 12, que nós estamos já vendendo ali o ingresso, R$ 25,00, em comemoração ao nosso aniversário. No dia 18, nós também teremos um evento também de uma noite de pastel, também em comemoração da nossa casa. Então, nós estamos num mês extremamente festivo e, por isso, podemos engordar um pouquinho, né? Então, nós estamos com um convite para nós comermos. A comida espírita não engorda, a Olívia está falando aqui, né? Então, nós convidamos aos companheiros também para as nossas próximas palestras. Amanhã, quinta-feira, com a nossa irmã Sônia Vale. E no próximo domingo, com Sérgio Menezes, né? Com o tema Autismo na Visão Acolhedora Espírita. Tá bom? Então, eu acho que é isso. Não vou me delongar, porque vocês já viram que 4 pessoas aqui, 1 hora vai ser pouquíssimo para nós, né? Então, nós vamos pedir a Augusta para fazer a nossa página inicial. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Antes de eu fazer a leitura da página, eu gostaria só de reforçar aqui, a Lúcia falou do almoço que teremos no dia 12, mas antes do almoço nós teremos um seminário. Então, estão todos convidados para esse seminário. Será com a doutora Ana Airão, lá do CERJ. Ela é uma médica, uma espírita bastante comprometida com o trabalho, e ela vai falar sobre depressão e ansiedade, segundo a visão da doutrina espírita. Então, estão todos convidados para o seminário e depois para o nosso almoço, tá? Então, vamos ler a nossa página. É do livro Educandário de Luz, autores diversos. O Centro Espírita. O Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior.
Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar, que uma organização nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. É de Emmanuel. E mensagem extraída do Reformador da Federação Espírita Brasileira do mês de setembro de 1977. Obrigada. Agora nós vamos pedir à nossa querida Dejanira que faça a nossa prece. Mestre Jesus, este momento é muito especial, de gratidão eterna, por pertencer a essa casa de amor e de caridade. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, em nossas vidas, só nos faz bem. Obrigado, amigos espirituais, o nosso querido mentor, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, pela oportunidade que tivemos de estar à frente dessa casa por 8 anos. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe sempre, que possamos continuar firmes no propósito do bem, do amor e da caridade. Muito obrigada a todos aqueles nossos irmãos encarnados e desencarnados que colaboraram conosco durante esse período de amor dedicado a esta casa. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então, companheiros, hoje, como nós já havíamos falado, nós estamos reunidos de modo a celebrarmos a trajetória, homenagear os fundadores e trabalhadores presentes e os nossos queridos que já se passaram por aqui, nossos amigos desencarnados, que construíram, e aqueles que estamos, nós estamos construindo essa casa, esse templo de amor. E nós vamos falar um pouquinho dessa nossa casa, desse nosso lar de amor e de paz. Mas antes, na verdade, a fala desta noite, estamos responsabilizadas, eu e Olívia. Mas antes disso, nós vamos passar a palavra para Augusta ou Dejanira, para que elas cada um vai falar um pouquinho, para que falem um pouquinho da nossa casa.
Então, gente, essa noite, né, além de ser uma noite de festividade pelo aniversário da nossa casa, é também, né, um momento de despedida e de chegada. Tá? Eu e Djanira como presidente, eu como vice-presidente, estamos deixando o cargo. Tá? Houve uma reunião, uma eleição em fevereiro, e foi eleita uma nova diretoria para o biênio de 2026 a 2028. Então, nesta noite, além de agradecer, né, a cada trabalhador dessa casa, a cada participante das reuniões públicas, a gente fica muito emocionado, né, porque foram 8 anos de trabalho. Nós ficamos 8 anos com a diretoria da casa, como presidente e vice-presidente. Então, é muita emoção, né? Mas vamos apresentar também, nesta noite, a nova diretoria da casa. Tá? Então, o nosso agradecimento a cada um aqui presente, encarnado, desencarnado. Sabemos que fomos muito amparados pela espiritualidade, fomos muito ajudados durante esses 8 anos, porque não é fácil ficar à frente de uma casa deste tamanho, né? Onde temos várias atividades e temos que dar conta dessas atividades, né? E sempre com muita responsabilidade, com muito carinho e com muito amor. Uma casa de 103 anos, a gente tem que respeitar muito, né? Todas as casas que são formadas aqui em Cabo Frio saíram daqui, da nossa casa. São braços, são casas irmãs. A gente fala que são casas irmãs, porque saíram daqui. Né? Então, é uma casa que a gente respeita muitíssimo. A todos os anteriores nossos, né? Que criaram, que resolveram fundar o Centro Espírita. Eu acho que as meninas vão falar um pouco sobre isso também, eu não vou me aprofundar. Então, a gente agradece a todos, tá? De coração. Nós estamos deixando os cargos, não a casa. Tá? Nós continuamos na casa, continuamos o trabalho da mesma forma que a gente fazia antes. Eu continuo sendo bombril, porque eu sempre fui bombril, onde precisava eu estava correndo, eu estava auxiliando, eu estava ali, e vou continuar como bombril, além, né, de outros trabalhos que já são determinados aqui para mim, né? Então, eu vou agora apresentar a nova diretoria para vocês, tá? E eu vou pedir a cada um que se levante quando eu falar o nome, tá? Para vocês conhecerem as pessoas. Lúcia vai ser a nova presidente a partir de hoje. Não dá para ficar em pé. Olívia é a vice-presidente a partir de hoje. Elizabeth é a primeira secretária, está lá atrás. Maria Ivete é a segunda secretária, também está lá atrás. Heloísa, primeira tesoureira. Cláudia, a segunda tesoureira. Renato, que também está lá atrás, no finalzinho, é o diretor de patrimônio. E Valde, que não pôde estar presente hoje, porque ele está em Maceió trabalhando, tá? Mas vocês devem vê-lo aqui pela casa sempre. Ele é o diretor de divulgação e de informática da casa. Tá? Então, esta é a nova diretoria que está atuando a partir de hoje.
E só me resta o agradecimento, mais uma vez, do fundo do meu coração, pelo acolhimento que tivemos nessa casa, todos os 8 anos que aqui estivemos à frente. Muito obrigada e boa noite. Bem, a Augusta já falou tudo que tinha que ser falado. Então, eu só agradeço a todos colaboradores, esse período que nós ficamos na direção dessa casa, que eu sempre falo, essa casa de amor e caridade, né, Ivete? E então, a gente ama essa casa, ama a causa. E eu nunca me esqueço, gratidão àquele que me recebeu nesta casa com carinho e amor, que já está no outro lado, que ele receba o meu abraço e o meu agradecimento, que eu já agradeci tanto, tantas vezes por ajudar, e a gente só tem gratidão por pertencer a essa casa. Então, não tenho muito a falar, a gente está aqui porque ama a causa e a casa. E eu não sou de Cabo Frio, mas quando cheguei aqui nesta casa, senti a grande morada que seria de trabalho e de amor. Então, nós duas estávamos sempre juntas, desde a evangelização. Quando nós chegamos, esse grupo daqui, às 4, na evangelização, a nossa querida coordenadora da evangelização, eu disse a ela que ela é causadora de tudo, porque é ela que me convidou para vir para a evangelização. Aí eu falei assim, senhora. Então, só gratidão, Olívia, Lucinha e a todos que frequentam esta casa, que estão aqui sempre nos dando amor. E uma pessoa de especial que me recebeu nessa casa, eu não posso esquecer. Especial. Chama-se Dona Helena Monteiro. Não me esqueço, no primeiro dia que eu cheguei a esta casa, você abriu os braços e me deu bem-vinda. Obrigada, querida amiga e irmã, de muito tempo e de muitos momentos difíceis na minha vida. Obrigada. Obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe, que continuemos sempre amando essa casa, honrando, respeitando. Obrigada, queridas. E esta mesa, né, que hoje está cheia, né, porque usualmente ficamos uma pessoa, às vezes 2 pessoas, já é um simbolismo e uma homenagem aos nossos, né, precursores. Nós temos aqui um casal especial, Dona Zeni, seu Ari, companheiros da Casa do Caminho, pais da nossa querida Olívia, né, guerreiros lá do Arraial do Cabo, foram companheiros de todos esses que nós vamos citar aqui, do meu pai, da Dona Milota, do Beto, de tantos outros, né? Muito feliz de tê-los aqui. De vez em quando nós estamos lá com eles, né? Lá na casa, lá, falando também, e sempre muito acolhidos, sempre com carinho imenso. Então, é simbolismo porque muitos de vocês são novos na doutrina, mas há muitos anos atrás, as reuniões eram compostas dessa forma, até mais, né? Porque a mesa era uma mesa até maior, com toda a diretoria. Então, todos os membros da diretoria sentavam-se à mesa, normalmente com uma toalha branca, por isso, centro de mesa branca, que ficou conhecido muito tempo, né? Porque normalmente tinha uma toalha branca. Então, é apenas um simbolismo, é lembrar e uma homenagem a todos aqueles que estiveram conosco, né? Então, agora nós vamos iniciar, né, o nosso estudo. Se quiser descer com o de Janeiro, acho que vai ser mais fácil, né? Vamos, fica lá. Eu vou pegar... Um minutinho que nós vamos nos ajeitar aqui.
Boa noite a todos e a todas. É uma alegria, é uma honra muito grande nos reunirmos em nome de Jesus nesse grande encontro fraterno. A gente vai falar um pouquinho, hoje a Lucinha vai falar sobre família universal, fraternidade, né? Então é uma grande alegria, o dia que a gente tiver noção do que é realmente a gente se sentir uma família, a gente nunca mais vai desistir de nada, a gente nunca mais vai se sentir sozinho, porque nós nunca estamos sozinhos. Então, muito boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 3 de abril de 1923, fica criado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, que a gente chama de CETJ, tendo o senhor Joaquim Carvalho de Santana como primeiro presidente, e sua diretoria, cujos membros seguem abaixo assinados: Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, Pedro Guedes Alconforado, José Moreira de Loyola e José Cupertino Santana. Então, essa foi a primeira diretoria instituída no dia 3 de abril de 1923. Reuniram-se numa casa que, segundo constam os relatos, apresentava-se em muito mau estado, mas mesmo assim conduziram ali a primeira reunião espírita. Estava então fundado esta casa de amor, de caridade. Vale ressaltar que os Trabalhadores de Jesus, conforme pesquisas efetuadas, é a segunda instituição religiosa legalmente estabelecida em Cabo Frio, tendo o prédio da Igreja Católica, Convento Nossa Senhora dos Anjos, sido criado em 1617 como a primeira instituição religiosa. E esta casa aqui é a segunda instituição religiosa documentalmente comprovada. Então, é muito tempo de história. E a gente fica pensando, se hoje nós temos todo esse conforto, essa tranquilidade, deve ter sido muito difícil para aquelas pessoas que decidiram um dia, envolvido pela espiritualidade, atendendo a um plano de Deus, criar esta casa que, como Augusta falou, virou casa-mãe para tantas e tantas casas. Dessa data até hoje, só tivemos 2 mulheres na presidência. Então, eu vou ler todos os presidentes, a relação dos presidentes do CETJ desde a fundação. Joaquim Carvalho de Santana, que foi de 23 a 27, Joaquim Cardoso de Oliveira, que foi até 31, José Cupertino de Santana, foi até 45, Antônio de Oliveira Gama, foi até 53, e aí foi quando foi feita a construção dessa sede aqui na Avenida Teixeira e Souza, 448 Centro. Emília Ribeiro Cabral. Eu vou fazer uma pausa em Dona Milota, porque quem lembra era Dona Milota, papai e mamãe que conviveram, Luizinho, Helena e talvez outros. Dona Emília foi eleita em 1954 primeira presidenta. E ela que constituiu uma diretoria toda de mulheres. Então, nós estamos saindo de um mês que a gente ainda luta pelos direitos femininos, ainda luta pela vida, pelo direito à vida, pelo direito a existir com toda a potência. Lá em 1954, uma mulher assume. Eu fico imaginando, se hoje nós sofremos retaliações por sermos espíritas, vamos imaginar naquela época todas as dificuldades. Ainda por cima, meninas. E toda uma diretoria feminina, que aqui consta as irmãs, consideradas irmãs, Maria Glória Oliveira, Odalina Macedo, que eu fiquei pensando se não seria Odaliva, Odete Maria da Penha, Mercedes Sampaio e Carolina de Oliveira. Então, essas mulheres que já se encontram no plano espiritual há muito tempo, a nossa gratidão. Mulheres fortes. Depois, César Augusto dos Santos, de 85 a 96, pai da Augusta e pai da Lucinha.
depois do seu Beto, que muito bem a Djanira fez os agradecimentos, né? Seu Hildeberto Carvalho de Azevedo, que foi de 96 até 2009. Depois, seu Márcio da Silva Alves, de 2009 a 2018. E Djanira Martins Gomes, né? Retornando, uma figura feminina, tendo a sua vice-presidente, uma figura feminina. E encerrando nesse mês que realmente é simbólico, como o mês que a gente ainda precisa ter essas datas para a gente lembrar que a gente precisa existir, né? Então, Dona Emília foi a primeira mulher nesse cargo, e Djanira e Augusta, mulheres retornando. Então, passada a gestão de Dona Emília, né, como eu li, novos presidentes assumiram os trabalhos dessa casa, seu César, seu Beto e seu Márcio, quando novamente uma mulher assume essa casa de amor e de caridade, Djanira Martins Gomes, e Augusta Cioli, como sua vice-presidente, estando até o dia de hoje à frente dos trabalhos. Vale ressaltar que essa dupla, junto com toda a diretoria, com todos os trabalhadores da casa, vivenciaram a maior pandemia que nós vivemos, né? Sem fechar esta casa por um dia. Embora ela tenha ficado fechada fisicamente para atividades coletivas, nunca deixou de estar aberta para os atendimentos virtuais, para as palestras públicas virtuais, nunca deixou uma família sem assistência material, da cesta básica, do enxovalzinho, de todos os trabalhos de amor e de caridade que essa casa faz, de divulgação, com a responsabilidade com a doutrina nesse templo de amor e de paz. Então, a gente não pode deixar de ressaltar e de parabenizar essa dupla que, junto com a diretoria, com todos os trabalhadores, mantiveram aquela época difícil. Todos nós sabemos, em que nós tínhamos medo, mas a doutrina nos consolava, porque as pessoas desencarnavam, e a doutrina dizia para a gente, não, ninguém morre. E a gente tinha medo de ficar sozinho, e a doutrina dizia para a gente, não, ninguém solta a mão de ninguém, porque a espiritualidade amiga não nos desampara, e essa casa está aqui para ouvir a sua dor e fazer o atendimento por telefone, até que a gente voltou às atividades físicas. Eu lembro muito, Lucinha, toda quarta-feira estava aqui, a pessoa responsável, né, por passar quarta e domingo, mas eu lembro assim das quartas. E só podíamos estar a pessoa que ficava lá, a Lucinha, e quem ia falar. Né, cada um num canto. E assim, era difícil, mas era extremamente emocionante. Porque se essa doutrina ela precisa ser divulgada, honremos a essa casa que não deixou de divulgar. Se é para acolher, não deixou nem um dia de acolher. Se é para consolar, não deixou nem um dia de consolar. Se é para doar, para partilhar, para acolher a fome, a dor, a ausência, esteve aberta. E todos os trabalhadores, nas suas funções, enfim, a todos nosso agradecimento por esse templo de amor e de paz. Na semana passada, nós estivemos aqui falando do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. E hoje, de certa forma, nós vamos continuar falando isso, mas com exemplo, exemplificando. Porque todos nós que estamos aqui envolvidos na atividade da casa, né, nós somos a parentela espiritual uns dos outros. Nós nos reencontramos aqui, né, para essa tarefa bendita de amor, de doação e, acima de tudo, de aprendizado para nós mesmos.
né? Porque, primeiramente, nós que aprendemos, nós que escutamos, nós que aqui estamos, nós que precisamos, né, modificar as nossas atitudes. Lembremos sempre o nosso querido Chico, quando ele nos dizia ao outro que seja o que ele quiser, mas a mim o que tem de ser. Então, é isso, né? É sobre isso que nós estamos falando. A doutrina espírita não nos cobra, a doutrina espírita nos ensina. E hoje, esta casa, com certeza, nós não fizemos o levantamento ainda, mas com certeza nós somos mais de 100 tarefeiros nesta casa. Porque só aplicadores de passe nós somos 50, 52, atendentes fraternos 25, claro que nós nos misturamos nas nossas atividades, né? Mas o leque de atividades são muitas. Nós vamos agora nominar algumas pessoas, né? Porque isso é necessário, se faz necessário, para vocês, né, terem a dimensão do trabalho que essa casa executa. De antemão, nós já vamos pedir desculpas se nós deixamos de falar alguém aqui. Nos desculpe. Não é, né? Não foi o nosso intuito. Nem os encarnados, nem os desencarnados. Mas sintam-se todos, né, homenageados. Claro que nós não vamos poder falar de todos os tarefeiros, mas nós vamos falar basicamente dos coordenadores da casa, a nossa gratidão e, por extensão, a todos que trabalham, né, nesses setores. Para ser voluntário da casa, precisa estar frequentando a casa, precisa assinar um termo de voluntariado, né? Então, todo mundo aqui pode ser voluntário, desde que já esteja um tempo na casa. Por que esse tempo? Para entender se é realmente aqui o seu lugar, né? Às vezes, a casa espírita é um lugar de passagem. Às vezes a pessoa se recupera, se restabelece, mas ainda não é aqui o seu lugar. E está tudo bem, está tudo certo, né? Mas aqueles que realmente se identificarem, que quiserem ficar, aí é o seu lugar, né? Quando é o seu número, como as pessoas dizem, né? Então, nós temos aqui o departamento, né? Não é nem departamento, são setores, né? Nós temos costura e bazar. Todos nós sabemos que nós temos costura e bazar aqui nesta casa. Nós temos costura e bazar, sob a responsabilidade da companheira Norma. Nós temos a livraria, que é o nosso irmão Luiz Lima. Biblioteca é a Virgínia, não é, gente? A Virgínia, nossa amiga Virgínia. Ela está aí? Não, né? Está lá? Está trabalhando? Está lá fora. Ah, Virgínia. Pechincha, Cleuzeli. Cleuzeli também está lá fora. Cantina, Cleuzeli também. É isso? Uma área que é enorme na nossa casa é a área de atendimento espiritual, né? É uma casa que atualmente responde Dejanira, Augusta e eu como auxiliar dessa dupla dinâmica, né? Então, e essa área, ela é vastíssima. Ela atende a recepção, que tem a nossa querida Leia como coordenadora. Também, acho que Leia hoje não veio, né? Nós temos o grupo de visita Milota Cabral, visita enfermos, que é responsável a nossa querida Helena, que aqui está. E tem um grupo grande também trabalhando com ela. Não tão grande como ela desejava, mas é um grupo, né, Helena? Mas é um grupo. Olha, nós vamos mostrar todos os setores que a casa tem, para quê? Nós somos espertos. Tem trabalho nessa área? Tem. Então, eu quero servir nessa área. Nós estamos abertos a todos, companheiros. Passe, atendimento espiritual, atendimento fraterno, explanação do Evangelho, irradiação. Dejanira, Augusta e Lúcia. Evangelho no lar, implantação do Evangelho no lar. Valquíria. Valquíria está aí? Cadê ela? Ela ali, Valquíria. A nossa mediunidade, né? Nós temos como coordenadora a nossa querida Vera Cravo. Está lá no fundinho, Vera, né? Nós temos a assistência social, a nossa querida Lúcia Candeia,
que também tem um leque, né? Sob a condução dela tem alguns serviços. Nós temos o grupo Gema, aquele Gema que a gente pede toda semana para as crianças, a gente pede, é a Lúcia, ela que pede, né? A gente só retransmite o recado, mas é ela. Nós temos a sopa, né? A distribuição de alimentos, nós temos as cestas básicas, a organização que está sob a condução do Fernando. Luiz Fernando está aí? Luiz Fernando lá no cantinho, né? Nós temos descascar de legumes, que também é a Virgínia, né, Virgínia? Também ela, timidamente, levantou o dedinho lá fora, né? Nós temos a evangelização da infância e juventude, que nós temos a Rosânia, também está aí em algum lugar, lá fora, o povo lá fora, Iracema e Luiz Lima. Iracema também não está, né? Nós temos o grupo de pais, Jânio, Cláudia, Claudinha Oliveira, Claudinha está aí, oi Claudinha, Penha, também não deve estar, e Renata Figueiredo. Nós temos nosso super agendador de palestras, Marcelo Turra. Marcelo Turra também é um bombril, né, Marcelo? A gente faz o quê? A gente corta a árvore, você entrega mantimento, você atende o e-mail. Marcelo é companheiro de toda hora e todo momento, né? Bombril, 1001 utilidades. Então, nós, assim, gostaríamos de agradecer imensamente a todas essas equipes. Se faltou alguém, vocês nos desculpem. E todos os tarefeiros que estão engajados, né, juntamente nessa tarefa. Temos também alguns companheiros que estão na nossa casa pelo menos há 40 anos, né? Nós temos a nossa querida Maria Aline Terra, que nós não podemos esquecer de Maria Aline, né? Maria Aline, ela está sempre ajudando ainda a costura. Sempre conto com ela aqui à tarde. Maria Aline é a esposa do Beto, que foi nosso presidente. Maria Aline, incansável. Maria Aline ia com Beto, eles montavam bazar, eles vendiam livros. Eu lembro que ela ia buscar os salgadinhos para vender na cantina, quando a cantina era ali na frente. Então, incansável companheira do Beto e incansável também no seu auxílio, né, à nossa casa. Outro dia encontrei com ela, falei, Aline, você continua linda. Ah, Lucinha, 86 anos já, Lucinha. Mas eu falei que queria chegar a 86 anos, né, com esse vigor que você tem. Nós não podemos deixar de falar de Aline. Nós temos a nossa querida Águida, filha de Dona Emília, filha de Dona Milota. Águida, quando era pequena, né, ela que tomava conta da nossa cantina, que fazia os salgados, os doces, né, os sucos, era tudo com ela. E a Águida está aqui conosco ainda. Hã? O quê? O bolo, divino. E o quindim de Águida, meu Deus do céu. Então, e ela está todas as quintas-feiras conosco aqui, e quando a gente olha para ela, não tem como a gente lembrar de Dona Emília, de lembrar de toda a sua dedicação e carinho, também passando problemas de saúde seríssimos, né? Temos a nossa querida Helena Maria, minha evangelizadora, né? Aí se entrega idade, né? Mas ela foi minha evangelizadora. Evangelizou com 5 anos, né? Com 5 anos. Ela tinha 5 anos quando ela me evangelizou, é verdade. Helena nunca mediu esforços, né? A contribuição de Helena imensa na casa, quando a casa sofreu por uma... A casa vem, ao longo do tempo, ela vem sofrendo transformações e é normal, né? As dificuldades do início, né? A necessidade de se pedir autorização à polícia e à delegacia para poder ter uma reunião, né? Aqueles homens que nós citamos no início, extremamente corajosos, né? Valentes, as mulheres, as dificuldades, a construção da casa, né? Nós temos o nosso querido aqui, Aristarco Acioli, que está ali, que foi responsável, né, pela construção, o arquiteto desse templo, ajudou na construção. Então, a casa ela vem se transformando com o tempo.
E teve um momento que foi preciso parar, né, e estudar. E neste momento, Helena, juntamente com a direção do meu pai, né, eles fizeram uma transformação nessa casa. Então, aqueles procedimentos que não eram doutrinários, mas que com o tempo, né, se tornavam-se normal na casa. A casa tinha casamento, a casa tinha batizado, a casa tinha várias coisas, velórios, tinha muita coisa. Então, isso é por quê? Falta de estudo. Então, isso, a Helena foi responsável por trazer o estudo de mediunidade, estudo sistematizado. Então, assim, foi extremamente valente e é valorosa até hoje, incansável. Helena é incansável. Lembramos também da nossa querida Sirene, em memória, né? Estava vendo, nos 100 anos, nós falamos dela, mas ela estava aqui conosco, né? Sirene também, eu acho que muitos lembram dela, pequenina, né? Tão delicada, mas firme também. Sirene que no início, né, saía coletando alimentos de casa em casa. Ela era a nossa tesoureira. Ela ia de casa em casa pegando a mensalidade. Chegava lá na casa, era a Sirene lá pegando a mensalidade da casa. Então, gente, nós não temos ideia, né? Não dimensionamos a luta que foi, né? Hoje nós temos tesouraria aqui, hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos quantas facilidades. Mas esses irmãos foram incansáveis, né? Não tinha nem Pix, né, para fazer o pagamento. Não tinha nem Pix, isso aí, né? O nosso agradecimento imenso à diretoria que está saindo. Dejanira, Augusta, minha irmã querida, né? E os demais membros da diretoria, eu vou dominá-los, mas, na verdade, nós mantivemos, né, os membros da diretoria, à exceção de uma diretoria que o companheiro não pôde ficar, mas vamos fazer o agradecimento, né? Então, Mário Gago? Márcio. Ah, presidente Márcio. Sim. Ele foi presidente dessa casa por alguns anos e eu fui vice dele. Isso. Então, não podemos esquecer. Não. Mas ele foi citado, né? Hã? Ele foi citado. Nós citamos o nome dele aqui, quando da presidência, mas muito bem colocado, de janeiro. Isso. Entendi. Com certeza. Com certeza. Isso aí. Então, Beth Leite, que está saindo, mas continua. Ivete Melquiades, que está saindo, mas continua. Heloísa Barbati, idem, saindo, mas continua. Cláudia Oliveira, saindo e continua, né? Diretor de informática, Valde, saindo, mas continua. E diretor de patrimônio, Elídio. Gratidão, viu, Elídio, por tudo. Elídio não vai continuar porque por conta de questões pessoais, né? E aí está entrando o nosso querido Renato, né? No lugar dele. Então, essa é a diretoria, nós temos que agradecer imensamente e a responsabilidade nossa de manter, né? Não é fácil, de manter esta casa no trilho do jeito que ela estava até hoje, né? E foi muito bom já está quase a minha hora de parar, né? Foi muito bom a Janira falar do Márcio, porque eu estava falando uma coisa e acabei me perdendo, eu ia entrar no Márcio. Quando a gente fala das transformações da casa, né? Aí, quando a gente olha cada presidente aqui, a gente vai ver que cada um teve um momento. Aí eu fico me perguntando qual vai ser o meu. Qual vai ser o meu? Mas vamos ver, a Deus pertence. Cada um teve uma missão específica, é muito interessante, né? Da aquisição da casa, depois da reconstrução da casa física, depois da necessidade da transformação através do estudo, do conhecimento. E Beto deu continuidade também a esse trabalho, né, que papai realizava, foi uma continuidade. Chegou o Márcio também, o Márcio altamente empreendedor, o Márcio transformou realmente, né, esta casa, sempre com muita alegria, sempre com muita vontade, muita garra, preparou a casa
através da informática, que quando veio a pandemia, o Trabalhadores de Jesus estava pronto, de imediato, para atender e para continuar o trabalho virtualmente. Então, não houve lacunas, né? Eles providenciaram logo uma sala online, nós começamos a reunião mediúnica, a reunião de irradiação, nada parou. Então, assim, a gente vê, né? E o legado da Dejanira, que é um legado de amor, né? Um legado de amor, de um olhar fraterno, um amigo. Dejanira sempre nos fala. Não vou falar que falava, que ela continua aqui e vai continuar falando, né? Ninguém que entra nesta casa e tem uma necessidade, seja física, seja espiritual, material, sai de mão vazia. A gente que se vire, mas nós temos que dar algo àquele que está aqui, sempre com muito amor, porque ela sempre fala, gente, eu falo para todo mundo que esta casa é uma casa de amor. E aí vai um tarefeiro e faz cara feia, né? Vai um tarefeiro, né? E não bota um batom. Olha, eu e Olívia hoje botamos batom, em sua homenagem, não sei se ainda está, né? Então, é um legado de amor, é um legado de paz. Então, quando a gente visualiza isso, a gente vê, né, a mão da espiritualidade amiga, e por isso, apesar de ser uma tarefa árdua, nós confiamos na espiritualidade da casa, que eu ainda nem terminei, né, Olívia? Mas estou quase acabando. E juntamente com esses tarefeiros encarnados que nós mencionamos, nós temos o Centro Espírita e a espiritualidade amiga, né? Que é uma parceria de amor. Nós temos o mentor, Dr. Bezerra de Menezes, que nós cantamos, né, lindamente o hino no início. Nós temos trabalhadores, né, que são sentidos, aqueles que veem, equipe de José Grosso, irmão Palminha, irmã Sheila, né? Nina Arueira, quem, Helena? Benedita Fernandes, as falangeiras de Maria de Nazaré, são muito vistas. A dona Emília falava, e muita gente fala, que nós temos um índio que toma conta da entrada da nossa casa. Tem gente que chega aqui pela primeira vez, às vezes vai no atendimento fraterno e fala assim, gente, eu entrei aqui e vi um índio ali. Aí a gente, né, vai explicando calmamente o que significa. Então, a casa não nos falta o apoio espiritual, bem como os companheiros que nós citamos e que continuam, são vistos conosco também. Dona Emília, Dona Milota, né? Suzana, a mãe de Helena, meu pai, querida Dona Ieda, seu Mário Gago, pai de Rosimério, né? Dona Mercedes, né? E agora nós vamos dar uma parada e vamos lembrar de uma companheira que nós nem citamos, mas foi de propósito. Nossa companheira Madaí. Madaí foi uma médium da nossa casa e através da mediunidade linda que Madaí tinha, né? Já desencarnou, né? Ela nos deixou várias músicas, né? Através do espírito Irmã Valéria. Helena, né, me falou que bem antes de Madaí desencarnar, né, a Irmã Valéria, após deixar as músicas, ela avisou a Madaí que estaria se afastando, porque ela estaria se preparando, né, para reencarnar. Então, isso deve ter aproximadamente 15 anos. Eu fiquei com pena, que até achei que pudesse ser eu, mas não sou eu, né? Não sou eu. Então, mais ou menos 15 anos. E Madaí deixou o hino da nossa casa, né? E nós vamos cantá-lo agora com o nosso querido Jailton. Este tempo
de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, agora a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Emprega bem a hora que ainda te resta, sem esquecer que estás por pouco nesta vida. Mesmo que longa te pareça, meu irmão, nada mais é que um ponto na imensidão. Mesmo que longa te pareça, meu irmão, nada mais é que um ponto na imensidão. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Alô? E assim, envolvida nessa música, eu, Olívia, vou para a minha última fala, mas agradecendo imensamente a Jesus por essa oportunidade, agradecendo aos meus pais, que aqui estão, Dona Zenice e o Ari, por terem me apresentado a doutrina espírita. Eu era bem pequena quando eles me traziam para cá, Dona Milota era presidente. Então, é um momento assim de muita emoção. E agradecer, como todos aqui também agradeceram, né, a pessoa que me convidou para o trabalho aqui, que foi a Helena Maria. Ela diz que é Monteiro de Uca Ferreira, que me convidou para o trabalho. Minha mãe cedo me colocou para evangelizar lá no Arraial do Cabo, e eu aqui com a Helena para trabalhar aqui na evangelização também. E a gente pergunta, nós falamos do passado, nós falamos do agora, e qual o compromisso com o futuro que nós esperamos da nossa casa? A casa será o que nós fizermos dela hoje. Então, como que a gente vai fazer? Em que a gente tem que focar? Evangelização. Crianças, jovens, eles são o futuro. Evangelizar essas almas. Estudos do ESD, da mediunidade. Vamos estudar a doutrina espírita, porque quem estuda não tem medo. Evangelho no lar, vamos implantar, fortalecer as nossas famílias. A sociedade vai ficar forte se as famílias estiverem fortalecidas. Vamos ser um trabalhador de Jesus. A casa tem diversas áreas que já foram citadas. Um pouquinho, um montão, como pudermos, vamos ser um trabalhador de Jesus. E vamos manter a fidelidade à doutrina espírita, como doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus e diretriz da humana perfeição. Nós temos o código de viver bem. E agora, num gesto de união do ontem e do hoje, Betânia, Julinha, as nossas jovens Julinha e Betânia vão fazer a entrega de flores para as queridas de Janira e Augusta, que hoje saem da presidência e vice-presidência, mas nunca, nunca, da enorme gratidão do nosso coração por toda a devoção a esta casa. Futuro e o presente.
Gratidão a vocês, né, por tudo que fizeram. Eu, particularmente, agradeço imensamente também a oportunidade que as duas me deram. Sempre confiaram, né, em mim, né, independentemente... Porque, às vezes, as pessoas acham que ter cargo é importante. Não é importante, né? Eu, na verdade, nunca tive cargo, a não ser conselho fiscal. Eu sou do conselho fiscal, né? Mas, assim, cargo... E não importa, não esperem, queridos amigos, terem cargos para trabalhar. Porque nunca vai ser sobre isso. Vai ser sobre aquilo que a gente se propõe a fazer. O melhor da gente. É isso que a doutrina espírita nos convida. Então, agradecemos. Esperamos, né, Olívia, realmente honrar esta imensa responsabilidade que é conduzir esta casa, e vale a pena ressaltar, eu acho importantíssimo, né? Porque o presidente da Casa Espírita, ele não é nenhum líder religioso, pelo amor de Deus, meus amigos, né? O nosso líder é Jesus. É Ele que nós devemos seguir. A Casa Espírita, ela possui uma diretoria, uma presidência, né? Porque nós precisamos organizar, nós precisamos ter ordem, né? Precisa ter alguém para olhar, ou vamos assim dizer, né? Fechar a porta, abrir, limpar, ver o que precisa, alterar algumas coisas. É isso. E isso já é muito. Isso já é muito. E, acima de tudo, o que a Olívia falou, nós precisamos honrar a doutrina espírita dentro dos seus princípios. Temos que seguir Kardec, pensar em Kardec, né? Há muitas coisas que adentram, muitas coisas aí fora, não vamos dizer se é certo, se é errado. O que nós vamos dizer é o seguinte: não é doutrina espírita. E se não é doutrina espírita, não serve para nós que aceitamos a doutrina espírita como um caminho de vida para nós. Então, é o compromisso que nós temos. Hoje eu estava meio sem graça, falei assim, meu Deus, que as pessoas falavam, vai ter posse, vai ter posse. Falei, gente, não tem posse, não tem posse. Mas aí uma companheira, Beth, falou para mim assim, Lucinha, o Márcio, uma vez falou para mim, que eu também ficava, nós temos um compromisso com todos vocês. Então, vocês precisam saber, todos vocês que aqui estão, né, quem são as pessoas que estão, né, organizando, que têm a responsabilidade desta casa. Então, é apenas um compromisso com vocês, confiamos em todos, rogamos que em suas orações vocês envolvam todos nós, porque nós sabemos que a dificuldade é muita dificuldade, né? Quando a gente se propõe a fazer o bem, quando a gente se propõe a transformar alguma coisa, as lutas são imensas. Mas com Jesus, com Deus sempre no comando, no controle de tudo, nós sairemos vencedores. E nós confiamos em todos vocês e, acima de tudo, na espiritualidade amiga da casa que nos envolve. Meus companheiros, esta noite nós vamos fazer o passe coletivo. Nós estaremos aqui, nós vamos convidar, né? Pedimos aos nossos aplicadores de passe que se coloquem, né, nas laterais, aqui na frente. Vamos pedir à nossa amiga Helena que faça a condução do nosso passe coletivo e termine depois com a prece final para o encerramento total. E depois, não saiam correndo, que nós vamos cantar uma música que bate fundo aos nossos corações e a lembrança do passado, e que pretendemos também que faça parte da lembrança de vocês daqui para frente.
Boa noite a todos. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Bezerra de Menezes, esse momento especial. E vamos fazer aquela prece que Dona Milota, aqui presente, amava. Ela sempre fazia essa oração para todos nós. Vamos então levantar as nossas mãos e dizer: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperanças para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força. Ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a simplicidade, a fé e a razão, que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que a sua luz, Jesus, que a sua paz, que a sua misericórdia se faça em nossos corações e nos leve de retorno aos nossos lares. Obrigado por tudo, Senhor. Muita paz, meus irmãos, muita paz. Vamos em paz. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Somos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegre, pensando
bem. A nossa alegria é de bons cristãos. Não ofende Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria, a nossa alegria é o bem do Evangelho. E da contagia, a criança mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos.